Olá, vamos falar agora um pouco sobre o Stepped Leader, ou o líder escalonado. Então, as descargas atmosféricas, principalmente aquelas que atingem o solo, ou também conhecidas como raios nuvem-solo, elas, antes de chegar a atingir o solo, a superfície da Terra, existe um processo físico que é denominado Stepped Leader, que são aquelas ramificações que nós vemos no céu antes do raio propriamente atingir o solo. Então a gente vai ter aí o Stepped Leader como sendo o início da formação do nosso raio nuvem-solo. Nós vimos em aulas passadas que as nuvens elas podem ser consideradas tripolos, bipolos e às vezes até monopolos. Então, para explicar o líder escalonado, a gente vai assumir aqui uma nuvem com uma distribuição elétrica simplificada, onde no topo dela nós vamos ter cargas positivas e na base dela nós vamos ter cargas negativas. Então, essas cargas negativas elas vão estar em grande excesso aqui na nuvem, de forma que elas vão gerar campos elétricos tão altos que vai começar a ionizar o ar. E esse ar ionizado vai levar os elétrons até a superfície da Terra através desse líder. Então, esse líder aqui, nós vamos trabalhar com um líder que vai estar carregado negativamente. Então, ele vai transportar cargas negativas para o solo, tá? Consequentemente, por o líder estar carregado negativamente, ele vai induzir cargas positivas no solo de sinal contrário, tá? Então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente calcular qual é o campo elétrico perpendicular à superfície da Terra devido a esse nosso líder escalonado. Então, vamos lá. A modelagem para o nosso problema está aqui nessa figura. Então a gente vai calcular o campo elétrico total devido a esse líder escalonado se propagando para baixo. Então esse líder ele vai se propagar a passos. Então ele tem uma certa velocidade de propagação até atingir o solo e ele vai se propagando ao longo de certos passos discretos ao longo do tempo. Então ele ioniza uma certa quantidade de ar, se desloca, depois ioniza outra e assim vai se deslocando. Por isso que nós temos o nosso canal do líder aqui discretizado em termos de DZ. E esse canal do líder ele vai estar conduzindo uma certa densidade de cargas elétricas, tá? Então a gente vai ter aí um DQ, tá? Nossas cargas elétricas são negativas, por isso que a gente botou aí o sinalzinho de menos. Então essa quantidade discreta de cargas elétricas ela vai ser proporcional à densidade de cargas no canal do meu líder vezes essa área DZ aí. Então a gente vai ter nosso problema baseado no líder se propagando para baixo, né? Ou seja, nosso líder descendente a uma altura H da minha nuvem, e esse líder se propagando para baixo, ele vai gerar aqui um campo elétrico perpendicular à superfície da Terra com o vetor apontando para cima, né? Porque o campo elétrico ele entra, né, nas cargas negativas. Ao mesmo ponto que esse líder se propagando para baixo vai gerar esse campo elétrico para cima, a gente vai assumir que esses elétrons que estão saindo da nuvem vão deixar essa região que estava antes negativa positivamente, pois ela vai perder elétrons. E essa região que vai ficar aqui positiva, a gente vai ter um campo elétrico com vetor apontando para baixo. Então nós vamos ter duas componentes de campo elétrico, uma que vai ser devido às cargas dentro do meu canal DZ, dentro do meu líder, e a outra que vai ser devido à retirada de cargas na fonte, ou seja, quem é a fonte? A nossa nuvem. Então a gente vai ter que o diferencial do campo elétrico no canal vai ser dado por
2ρLdz dividido por 4πε0r ao quadrado seno de alfa, tá? Então, essa componente que a gente deduziu na aula passada. Então, esse campo elétrico aqui vai ser devido ao canal se deslocando para baixo. O r ao quadrado vai ser esse r aqui, tá? Na altura aqui do meu canal, tá? dz se deslocando para baixo. E a gente vai ter também a componente devido às cargas que vão ficar na nuvem, né? Então, que vai ser positivo agora. 2ρL dz' seno de alfa S, né? O alfa S vai ser aqui o nosso ângulo devido à fonte, que seria a fonte na altura da base da nuvem, tá? Então, tendo em vista isso, a gente precisa saber qual é o campo, a variação desse campo elétrico total, né, que vai ser dado pelo campo elétrico devido ao canal, mais o campo elétrico devido à fonte. Então, a gente vai começar aqui calculando o campo elétrico devido ao nosso canal, devido ao nosso líder. Então, a gente vai ter que pegar aquele diferencial de campo elétrico e integrar ao longo de todo o meu canal que está se deslocando. Por isso que a gente vai integrar de HB até o H'. Então, o HB é o que? É a base do nosso líder. E o H é a altura lá da nuvem, tá? Então, é onde o meu líder iniciou. E o HB é a altura do meu líder a um determinado instante de tempo. Então, a gente vai substituir quem é o DE do canal e a gente vai chegar aqui nessa expressão. Então, essa expressão aqui a gente pode estar simplificando da seguinte maneira. Seno de alfa. Quem seria o seno de alfa? Então, o seno de alfa ele vai ser aqui o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, vai ser o Z' sobre R. E quem seria aqui o meu R ao quadrado? R ao quadrado a gente pode tirar aqui do teorema de Pitágoras, né? Então, R ao quadrado é igual a Z' ao quadrado mais alfa ao quadrado. Então, fazendo essas duas substituições neste termo aqui, a gente vai chegar nessa expressão abaixo, onde eu já retirei da integral as nossas constantes. Então, a gente vai resolver a nossa integral aqui, utilizando esse artifício aqui da substituição. Então, a gente vai substituir esse termo em parênteses aqui por U, onde o du vai ser 2Z' dz, e o meu dz vai ser igual a 1 sobre 2Z' du. Então, a gente fazendo essa substituição para facilitar a nossa integração, a gente vai chegar aqui nesse ponto, onde a gente vai integrar em du, e vai ter que a nossa, simplificando, né, tirando quem for constante da nossa integral, a gente vai chegar aqui, onde 1 sobre 2 integral de HB até H de U a menos 3 sobre 2 du vai ser o quê? Então, a integral desse termo aqui vai dar U elevado a menos meio dividido por menos meio. Aí a gente vai poder simplificar esses dois termos e a gente vai botar aqui a nossa integral definida em HB e H, tá? Então, a gente vai chegar aqui nesse ponto. A partir daqui, a gente já pode voltar para a nossa substituição inicial que a gente fez aqui. Então, eu substituo o U por Z' ao quadrado mais D ao quadrado e a gente vai chegar aqui nesse ponto. Então, agora sim eu vou poder substituir aqui o HB e H', que é os termos que vão variar aqui na nossa integral. Então, fazendo aquela substituição, a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Então, menos 2ρL, que é a densidade de cargas elétricas no meu canal ionizado devido ao líder, ser dado por essa expressão. Então, essa daqui é o campo elétrico devido ao meu canal ionizado, ao meu líder se propagando para baixo. Agora, a gente tem que saber qual é o valor do campo elétrico devido à fonte, as cargas elétricas que ficaram lá na nuvem.
Então a gente vai fazer o mesmo procedimento, mas agora a gente vai ter que integrar aqui o DES, que é o da nossa fonte. Então a gente vai pegar o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, mas aqui vai ficar mais simples, porque a gente vai estar integrando uma constante. Então tudo isso vai sair da nossa integral e a gente vai integrar de HB até H, onde a gente vai ter aqui o nosso resultado. Então, campo elétrico devido à fonte. Daqui fica um pouquinho mais fácil. Agora, para encontrar o campo elétrico total, a gente vai somar as nossas duas componentes que a gente acabou de encontrar. Então, a gente vai ter aqui o campo elétrico devido ao nosso canal ionizado, ao nosso líder descendo, e o campo elétrico das cargas que ficaram lá na nuvem, tá? Então, a gente vai ter aqui uma equação do campo elétrico total para o nosso líder escalonado, ou step leader, que vai depender de dois parâmetros, né? Um é a distância do observador, né? Da onde a gente está medindo esse campo, no caso de onde a gente vai botar o sensor, e o tempo, né? Então, a gente tem que identificar nessas variáveis quais são as variáveis que dependem do tempo. E a única variável que vai depender do tempo vai ser justamente o meu HB, que é a altura da base do meu líder, né? Onde a gente viu lá na nossa primeira expressão aqui, na nossa modelagem. Então, o HB é essa altura da ponta do meu líder se deslocando para baixo, ou seja, para cada instante de tempo eu vou ter uma determinada altura. Então, a expressão que define esse meu HB variando no tempo é a altura da nuvem menos a velocidade de propagação desse meu líder pelo tempo. Então, essa velocidade de propagação do líder, a gente assume que é uma velocidade constante, né? Experimentalmente, essa velocidade é em torno de 10 a sexta metros por segundo até 10 a sétima metros por segundo. Então, o que a gente vai ter, né? Por exemplo, se a gente tem uma nuvem a 5 km de altura e o meu líder começa a se propagar para baixo nesse sentido, então, para o T0, o meu HB vai ser igual a 5 km, tá? Então, considerando que a velocidade de propagação seja 10 a sexta metros por segundo, então esse meu líder vai se deslocar para baixo a uma taxa de aproximadamente 1 metro a cada microsegundo, né? Então, a cada 1 microsegundo, o meu líder vai se propagar 1 metro para baixo, né? Então, quando chegar no T final, eu vou conseguir aqui tocar o chão e esse vai acontecer o que a gente já viu, que é o return stroke, a nossa descarga de retorno, tá? Então, essa seria a modelagem da aula de hoje, para vocês entenderem como é o campo elétrico devido à propagação desse líder descendente para o chão.